Olá, seja bem-vindo ao Academia. O programa de hoje vai falar sobre a securitização. O nome até assusta, mas é uma prática que vem ganhando espaço nos mercados nos últimos anos. A tese sobre o assunto é do doutor em Direito Tributário, Rafael Correia Fuso. Regimes tributários na securitização de títulos e valores mobiliários, lucro real e lucro presumido. Tese apresentada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência para obtenção do título de doutor em Direito Tributário, sob orientação do professor doutor Tássio Lacerda Gama. A securitização é uma prática financeira que transforma créditos em título passível de negociação. Assim, a empresa pode obter recursos sem comprometer os limites de crédito com os bancos. E como o assunto é novo para muita gente, por isso vamos debater esse conceito aqui no programa com Marcelo Diniz, doutor em Direito Tributário, e João Costa Neto, doutor em Direito, Estado e Constituição. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa Academia. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no Academia, por trazer esse assunto tão novo para a gente. Eu que agradeço, Fernanda. Vamos exemplificar para quem está nos assistindo de casa, entender direitinho o que é securitização. Bom, a securitização é uma forma de eu transformar um recebível, um título de crédito, uma nota promissória, numa sistemática de antecipação desse recebível, né? Começou há tempos atrás com a factoring, aí teve uma evolução com as securitizadoras, né? Tem todo um arcabouço diferenciado aí para as factorings e evoluiu com os FDICs, que são os fundos de investimento em direitos creditórios, né? Então, tudo isso, a partir da securitização, eu transformo esse recebível numa antecipação em valores mobiliários, né? Mediante a emissão de debêntures, e eu consigo receber antecipadamente, antes do vencimento, aquele título de crédito, né? Um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, né? Então, a gente trabalha esse assunto da securitização e a sua tributação. Agora ficou bem claro, né? Factoring já é algo mais conhecido das pessoas, né? Bom, mas no seu trabalho você fala de vários tipos de securitização, mas o foco é em mobiliários, né? Exatamente. E tributação. Tributação. Então, explica pra gente quais são esses modelos de securitização, além do mobiliário, que é o seu foco. A securitização, ela tem algumas modalidades, né? Ela tem a securitização dos valores imobiliários, né, que envolve recebíveis como compra e venda de imóveis, contratos de locação, tudo aquilo que está atrelado à parte imobiliária. Nós temos a securitização de valores financeiros, né, que também está relacionado a valores relacionados a bancos, instituições financeiras, corretoras, né. Nós temos a securitização do agronegócio, né, que envolve aquela venda da safra, né, a venda da produção agrícola, né, do gado, porque é agronegócio, né, do boi, da produção de animais, né. Então, o produtor, o criador, né, ele vai fazer a antecipação dessa venda, né, da produção dele, de maneira como recebível antecipadamente, né? É emitido também, enfim, certificados para isso, que é negociado, né, com as securitizadoras do agronegócio. E, por último, nós temos as securitizadoras de títulos e valores mobiliários, né, relacionado a títulos de crédito, né? Então, notas promissórias, duplicatas, contratos, enfim. E ela é atrelada a debêntures, emissão de debêntures, né? Para que eu possa negociar estas debêntures por meio das securitizadoras frente a investidores, né? Que querem receber juros um pouquinho maior do que o mercado bancário, né? Então, por isso que eu tenho essa modalidade. É uma modalidade diferenciada, né?
que leva a questão do título, que é idêntico nas factorings, né? São os títulos negociados, mas nós temos uma distinção que é exatamente essa emissão das debêntures, né? Para investidores adquirirem essas debêntures e poder fazer a antecipação do título. E quais são as vantagens de se optar pela securitização? Tem muitas vantagens. A securitização, ela tem uma diluição do risco, né? Então, o risco não fica no adquirente efetivo do título, né? Que é a securitizadora. Nas factories, por exemplo, as factories, quando adquire aquele título, se ela não receber do devedor aquele título, ela fica com aquele prejuízo. Ela tem um juros relativamente alto no mercado, né? Na securitização, é diluído este risco exatamente com os adquirentes das debêntures, né? Passa para eles, né? Para os investidores, né? Esse risco. E eu consigo trabalhar um juros menor de mercado, um juros até abaixo dos bancos, dos valores bancários, né? Então, é uma forma de eu captar no mercado não bancário, né? Dinheiro, né? Para custear as minhas atividades, tanto de prestação de serviço, quanto de comércio, enfim, né? Tudo isso está atrelado às vantagens da securitização. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais da sua atuação, o que te levou a falar de securitização com foco em tributação e um outro subnicho, né, que é imobiliário? Na verdade, esse tema que me chamou a atenção, ele veio de uma demanda jurídica, né? Eu sou advogado, né, em São Paulo, tributarista, e por conta de uma edição de um parecer normativo da Receita Federal, em 2014, né, um parecer COSIT número 5, houve uma mudança de entendimento sobre a forma de tributação das securitizadoras, né? Não foi uma alteração legislativa, né? Foi uma interpretação da Receita Federal, né? Com efeitos retroativos, desdizendo aquilo que eles vinham dizendo ao longo dos anos, né? Desde 2005, a Receita Federal interpretava, né, essa sistemática de tributação das securitizadoras de títulos e valores mobiliários como uma opção pelo lucro presumido. Era uma faculdade, né, considerada pela Receita Federal a este tipo de modalidade de securitização. Então, desde 2005 foram editadas soluções de consulta, respostas a consultas, e em 2011 a própria Receita Federal, tentando uniformizar, né, toda esta seara de interpretações, editou uma solução de divergência número 8 de 2011, né, e confirmou o entendimento que seria uma opção do contribuinte o lucro presumido. Em 2014, com o parecer normativo, eles interpretaram que desde o começo, lá de trás, desde a 9.718 de 98, no seu inciso 6º do artigo 14, as securitizadoras deveriam ser tratadas como factorings. As factorings, elas são obrigadas a adotar o lucro real. Então, por uma interpretação muito restritiva por parte da Receita Federal, eles fizeram uma equiparação das securitizadoras de títulos e valores mobiliários às factories e passaram a autuar as empresas. E aí foi por conta disso, numa demanda jurídica, de uma defesa administrativa, que eu me interessei muito pelo tema e passei a estudá-lo. Ok, tá certo. Vamos agora à participação dos nossos debatedores. Vou começar por você, João, por favor. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Dr. Rafael pela excelente pesquisa, seja no que se refere à qualidade do texto e também pelo seu ineditismo. O trabalho é realmente muito interessante. E, bem, a pergunta que eu faço é a seguinte: nós sabemos que, em virtude das desvantagens da apuração tributária com base no lucro real, muitas dessas securitizadoras têm migrado para fundos de investimento, os chamados FDICs. E
possivelmente o argumento do fisco, contrário a essa migração, é o de que, à luz da análise econômica do tributo e da cláusula antielisiva do artigo 116 do Código Tributário Nacional, que ainda não foi regulamentada, mas um dia será, que, no fundo, essa migração deve ser desconsiderada e a tributação deve manter-se a mesma. Então, eu queria saber como contra-argumentar perante o fisco diante desses problemas que provavelmente virão, porque, de fato, é um problema prático, da maior relevância e que coloca assim, questões jurídicas de alta indagação, inclusive. Bom, agradeço a pergunta. A resposta é um pouco simples. Eu não vejo a opção do contribuinte adotar um lucro real ou lucro presumido como um planejamento tributário passível de ser desconsiderado no âmbito de um abuso de direito, abuso de forma, né? Porque as formas foram postas pela própria legislação, né? A própria legislação fala que você pode optar pelo presumido, né, e pelo real. A própria lei, que é o artigo 14, fala são obrigados a adotar o lucro real, aqueles que estão elencados lá. E não fala quem são obrigados a adotar o lucro presumido. Nós podemos dizer que é uma cláusula de exceção, né, nessa sistemática. Então, por conta disso, aqueles que se adequarem àqueles critérios, 76 milhões, né, não serem instituições financeiras e tudo mais, ele tem essa faculdade. É a mesma coisa, eu faço até uma brincadeira, do contribuinte fazer a declaração do imposto de renda dele pela forma completa, né, ou resumida, naquela forma que ali já tem uma presunção de desconto, né, das despesas dele, né, a forma simplificada que a gente chama. É a mesma coisa. O contribuinte não sendo obrigado, porque eu vejo que dentro daquele inciso 6, né, do artigo 14, não estão ali os elementos da securitização, né, aquilo ali é definição de factoring, né, e factoring não é securitizadora, existe uma série de critérios e elementos distintos. Eu vejo aquilo como fora, dentro do rol, né, do artigo 14, então as securitizadoras estão fora, e o empresário pode adotar o lucro real ou o lucro presumido. Então, eu não vejo essa sistemática sendo atingida por uma cláusula, né, antielisiva ou uma interpretação da Fazenda. Ok. Eu peço licença a vocês agora para a gente fazer um breve intervalo e no segundo bloco a gente volta com a participação do Marcelo. E você que está aí nos assistindo, espere um pouquinho que a gente volta já já. O Academia está de volta e hoje o assunto é a securitização no mercado mobiliário. E agora a gente volta com a participação do Marcelo, por favor. Também quero cumprimentar o professor Rafael Fuso pela brilhante obra, pela pesquisa profícua que ele realizou. E a minha pergunta para o professor Rafael é em relação às semelhanças que existem entre a atividade de securitização e as atividades típicas das instituições financeiras. E se ela impacta na tributação por parte da União, no imposto sobre operações financeiras, ou por parte dos municípios, no imposto sobre prestação de serviços. Bom, obrigado, Marcelo, pela pergunta. Trabalhar com valores mobiliários não é prestação de serviço, né? Também hoje, no ordenamento jurídico, a gente não tem uma incidência do imposto sobre operações financeiras como tem nas instituições bancárias. Nós estamos trabalhando com uma obrigação de cessão, de dar, né? E, portanto, ele é considerado como se fosse um produto, né? O crédito como uma cessão de direitos, né? Até pelo regime tributário do lucro presumido, eu não entro naquela presunção da base de cálculo de 32%. Eu entro na presunção da base de cálculo de 8%, que é atrelado a comércio, por exemplo, tá? Não temos nenhuma legislação tratando da incidência do IOF,
né? Mas pode vir, né? Até porque a securitização, ela tem um viés de trabalhar o assunto de uma maneira paralela ao mercado bancário, né? Ela não é regulamentada por Comissão de Valores Mobiliários, por Conselho Monetário Nacional, né? O FIDIC já é regulamentado por isso, mas a securitização, as securitizadoras de títulos e valores mobiliários, elas não têm essa regulamentação, né? Na verdade, não temos até nenhuma lei específica sobre isso, né? A única lei que existe é a 9.514 de 97, que trata da securitização de títulos e valores imobiliários, né? Então, nós estamos aí meio que num limbo jurídico, onde se aplica Código Civil para tratar da cessão, exatamente essa questão do crédito. Nós temos a Lei das Sociedades Anônimas e nós pedimos emprestado, né, as regras da 9.514 para trabalhar a securitização de valores mobiliários, trazendo alguma coisa do imobiliário, a forma, o conteúdo, alguma coisa que não conflita. João? Bem, a tese principal do trabalho é de que as securitizadoras podem optar pela tributação com base no lucro presumido. E essa tese principal funda-se justamente na diferença entre as empresas de factoring e as próprias securitizadoras. Então, o senhor poderia falar um pouco sobre a diferença, para que isso fique claro, já que isso é tão fulcral no trabalho? Vamos começar pelas identidades, que só são duas, né? A forma do crédito e o crédito. São só exatamente o ponto de ligação entre esses dois, essas duas modalidades, vamos colocar assim. A factoring, ela é criada por meio de uma sociedade, né, específica. Ela tem uma aquisição do título, né, com um desconto daquele título. Eu tenho o dono da factoring, né, assumindo todo o risco pelo negócio, né? Eu não posso fazer o redesconto, que a gente chama, que é levar ao originador, né, aquele que cedeu o título, né, a inadimplência. Então, se o devedor não pagar o título, eu não posso ir lá cobrar do originador, né? A factoring é isso é uma interpretação do Superior Tribunal de Justiça, né? Ele trata muito bem algumas jurisprudências sobre isso. Já as securitizadoras, eu tenho a diluição do risco com a emissão das debêntures, né? Então, eu tenho lastreamento daquele título em debêntures, né, que são adquiridas por investidores, e eu tenho também, dentro dessa sistemática, o securitizador tendo que adotar uma sociedade de propósito específico, né, só para compra e venda daqueles direitos creditórios. Eu não posso prestar serviço como tem nas factorings, né? A factoring pode fazer serviços de gestão, né, administração, enfim, né? E, além de tudo isso, eu tenho esse investidor, né, que são pessoas que colocam o seu dinheiro ali naquela sociedade em troca de um desconto, um juros que ele vai receber, né? E esse investidor, né, ele é remunerado num mercado competitivo, né, com juros competitivos, numa situação competitiva. E eu, além de todas essas diferenças, né, securitização está atrelado a valor mobiliário, emissão de debêntures. Factoring não tem emissão de debêntures, não tem valor mobiliário nesse aspecto. Então, por conta de tudo isso, eu posso praticar um redesconto na securitização. Eu posso imputar ao originador, né, se não receber aquele crédito,
a recompra daquele título ou a troca daquele título por outro, né? Então, são muitas diferenças. É que no parecer normativo, eles pegaram apenas 2 elementos e fizeram esta comparação. Marcelo? Um dos capítulos da sua obra trata da possibilidade ou não de cessão da dívida ativa para fins de securitização. Então, a minha indagação é a seguinte: há possibilidade jurídica atualmente da securitização? Seria necessária, caso a resposta seja negativa, a edição de uma lei complementar que viesse a alterar o Código Tributário Nacional ou mesmo a emenda à Constituição para que fosse permitida esta privatização, de certa forma, né, de algo que é tipicamente um bem público? Essa é uma excelente pergunta. Esse trabalho final, né, está no último capítulo do meu trabalho, ele veio por um questionamento do meu próprio orientador, né? Ele disse assim: olha, por favor, investigue essa questão da securitização da dívida pública, né? No momento, nós temos no ordenamento jurídico uma doutrina, uma jurisprudência e uma legislação em que trata o tributo como um bem indisponível, né? Não passível de transação tributária, não passível de redução, né? Por conta disso, né, securitização de uma dívida pública vai implicar numa questão de direito privado de desconto do valor, né? Eu vou receber menos por aquele valor, né? E eu não estou falando aqui de multas nem de juros, eu estou falando da própria carga tributária envolvida. E por conta disso, eu não consigo, no atual ordenamento jurídico, fazer, né, a securitização sem regras próprias, regras específicas, né, uma modificação sistemática, não só da doutrina, mas principalmente da legislação tributária, do Código Tributário, né? Nós temos lá o Instituto da Transação Tributária, mas ainda pende de regulamentação, por exemplo, né? Uma causa de extinção do crédito tributário. Então, nós temos regras da CVM, que é uma instrução da CVM 444, que busca fazer esse link da permissão, né, da securitização da dívida pública, mas em contrapartida é tratada como uma regra de crédito, né? E por conta disso fica vedado, né, o poder público receber antecipadamente qualquer tipo de valor, né? Então, é necessário fazer uma mudança sistemática do ordenamento jurídico e da doutrina para que eu possa ter uma securitização da dívida pública. Rafael, muito obrigada pelas suas explicações. A gente terminou a academia informando para o público que a sua pesquisa foi publicada e é uma pesquisa inédita, como a gente falou ao longo do programa, não é? Eu agradeço. É um trabalho que estou colhendo os frutos agora, né? Agradeço ao convite e fico à disposição para eventuais perguntas aí. Ok, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. E obrigada também aos debatedores João e Marcelo pela presença, explicações aqui para o nosso público. E o Academia chega ao fim, mas a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e entre também em contato com a nossa produção para enviar uma sugestão de tema. O e-mail é academia@stf.jus.br e você segue agora com a nossa programação. Tchau!